Olá! Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Talvez você já conheça ou talvez ainda não conheça, mas muito do que eu vou compartilhar hoje aqui tem a ver com uma coisa fundamental. Você já ouviu falar sobre metas falsas? Se ainda não ouviu falar, aqui você vai entender como que isso pode influenciar muito na tua vida, na tua tomada de decisão e principalmente nos teus resultados e na tua qualidade de vida enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto empreendedor. Mas antes de eu compartilhar contigo a minha história, eu vou te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui, clica no botãozinho que está logo ali abaixo para se inscrever, adiciona o sininho para que eu possa te avisar toda vez que tem vídeo novo. Isso mesmo, você possa ficar sabendo toda vez que tem aqui uma novidade no canal, tá certo? Então vamos lá, que essa história foi preparada para dividir pela primeira vez com você. Então, como eu disse, eu vou compartilhar contigo a minha história de como que eu cheguei até aqui e como que eu fiz uma transição bem interessante, deixando um cliente poderoso para trás que me gerava muitas demandas durante todo o ano e passei a ter vários outros clientes com um faturamento melhor e com mais qualidade de vida, podendo ficar mais próximo da minha família, mais próximo do meu filho e introduzindo aí a internet no meu negócio e na minha jornada. Utilizando também uma coisa que eu acabei criando mesmo sem saber no caminho, que foi aí o método da mentoria. Tá curioso? Então vamos lá que eu vou te contar como que isso aconteceu. Tudo isso fazendo o que eu mais gosto de fazer e contribuindo com muitas outras pessoas, principalmente compartilhando a experiência aí de toda essa jornada empreendedora com outros empreendedores. Esse para mim é o maior motivo de eu ter criado esse canal, para poder compartilhar com as pessoas que sim, existe uma alternativa, mas muitas vezes nós só não sabemos o como fazer. E se você souber o como fazer e buscar inspiração para levar o seu projeto, levar o seu sonho adiante, eu garanto que sim, vai conseguir com que isso dê certo. Por quê? Porque se a gente quer resultados diferentes, é inevitável começar a fazer coisas diferentes na nossa vida. E fazer coisas diferentes dói. E essa dor, ela passa, mas por um tempo ela fica ali, muitas vezes te acompanhando, que é o efeito transição. Quando você muda, você vai então criar um novo hábito para a tua vida. E simplesmente mudar é desconfortável, mas ela é necessária, a mudança é necessária para que você possa ter resultados diferentes, né? E acredite, novos hábitos, eles transformam a nossa vida, eles abrem muitos caminhos e nós precisamos muitas vezes fazer coisas diferentes, mesmo que possam parecer loucura na hora que você está pensando. Agora, se prepare, porque eu vou te contar aqui coisas que eu nunca contei antes, né? Que são coisas assim da minha história, de onde eu saí, aonde que eu vim, como que eu conquistei o que eu conquistei, como que eu cheguei até aqui. E como que de alguma forma eu posso daqui um pouco te ajudar, te inspirar, já que você está aqui também no meu canal aí do YouTube, né? Nem que seja para saber como que uma garota saiu lá das estâncias do Rio Grande do Sul, essa garota sou eu, e como que chegou a ter hoje, né, uma vida diferenciada aí no Espírito Santo, do outro lado do mapa do Brasil, porque simplesmente não se conformou com a realidade que tinha, com a realidade que vivia e buscou sim o seu espaço e buscou sim ter outras alternativas na vida, né? Então, gente, eu sempre quis levar esta mensagem para outras mulheres, para outras empreendedoras que sim, a gente pode construir o nosso futuro desde que a gente faça também uma coisa muito importante, que é aprender a blindar os nossos ouvidos de pessoas que muitas vezes querem nos desacreditar.
Pois é, isso acontece com todo mundo. É aquela pessoa que diz assim, não, mas eu quero teu bem, não, mas eu sou teu amigo, é porque é da família, e chega e te diz muitas vezes coisas como, olha, isso aí de morar em outro lugar, de empreender, de ter empresa, de fazer sucesso, de ganhar dinheiro, é coisa para poucos, é coisa para quem tem um padrinho, é coisa para quem nasceu já num berço de ouro, é coisa para o vizinho, é coisa para quem? A, B, C, blá, 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 blá. Pois é, porque isso tudo é blá, 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 é conversa fiada de quem muitas vezes não acreditou e não teve coragem de viver o seu sonho e quer que você também desacredite de viver o seu. Se isso já aconteceu contigo, usa aqui o espaço dos comentários, compartilha comigo aí, porque comigo aconteceu e não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram muitas. E acredite, até hoje ainda tem aquele parente danadinho que sempre gosta de mandar uma mensagem bem positiva, né? Pois é, gente. Então, agora, surpresa, né? Eu cheguei até aqui com as minhas próprias pernas, com o meu suor, com o meu trabalho. E adivinha? Sem padrinhos, sem ajudinha de ninguém, com a minha capacidade. Ou seja, o meu desejo maior de sair onde eu estava e ser mais feliz, poder compartilhar a esperança que é possível sim. Até porque eu queria sempre ajudar outras pessoas e muitas vezes as pessoas que poderiam me ajudar viravam as costas. E isso não é novidade. É novidade para você? Pois é. Então, se você está aqui por algum motivo, muito provavelmente eu posso te apoiar. E talvez até a minha história, que eu vou compartilhar contigo, possa te inspirar a te ajudar a transformar os teus sonhos e as tuas metas. Agora, o mais importante, além de se inspirar, é fazer. Porque é só com a ação que nós transformamos alguma coisa. A inação nos deixa no mesmo lugar. Eu descobri cedo que eu precisava organizar as minhas coisas para mim poder ter sucesso, que era necessário ter um método, que era necessário administrar, que era necessário ter um processo, mas eu não sabia como. E aí eu cheguei com algumas conclusões simples, né, importantes da vida. Primeiro, a primeira conclusão que eu tive foi: eu pensei, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer pós-graduação, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que ter muitos certificados. Porque se eu não tiver muitos certificados, eu não vou ser ninguém. Então essa foi a primeira conclusão que eu tive. Pois bem, eu fui para a faculdade, lá com 19 anos, entrei em administração, fui cursar administração e surpresa! Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha muitos professores, mas 3 deles em especial me chamaram muita atenção. Era a Sheila, o Carlos e a Rita. E sabe por que eles me chamaram a atenção? Porque eles faziam, além de dar aula lá, de ministrar aula na faculdade, eles faziam consultoria. Na época eu não sabia muito bem o que era consultoria, afinal de contas era uma menina jovem, 19 anos, né, recém chegando na faculdade. Mas eu entendi que o que eles faziam na consultoria nada mais era do que ajudar outros empreendedores com a experiência que eles tinham, porque afinal de contas eles eram empresários. Aquilo me chamou muita atenção e logo eu percebi que a experiência tinha algum valor. Até então eu achava que só diplomas, que a gente tinha que acumular muitos títulos, né, para poder ser reconhecido. Afinal, quem nunca ouviu isso da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu professor? Pois é, são essas pessoas que nos formam e tá tudo certo, mas o que eles aprenderam é o que eles vão repassar. E aí nem sempre é aquilo que você quer fazer, e é aqui onde mora o segredo. Tinha um detalhe, né? Nesse tempo, quando eu descobri essa situação aí de que a experiência, afinal de contas, ela tinha um valor, eu era jovem, com pouca experiência e a única coisa que eu tinha era o meu desejo de crescer na vida, o meu desejo incondicional de querer ser alguém, de querer viver além do que a minha cidade pequena lá na estância do Rio Grande do Sul proporcionava, que eram 2 coisas.
Ou você liderava a sua vida e empreendia, abria um negócio, ou você ia ser balconista numa loja, trabalhar para outra pessoa. E tá tudo certo quem escolhe a segunda opção, mas eu queria escolher a primeira. E foi então, gente, que eu descobri, depois ali de formada, 6 meses depois de formada, que existiam instituições que te contratavam, e essas instituições, além de te contratar, elas também te preparavam para que você atuasse como uma espécie de facilitador, que era quem levava um método para o empreendedor, ou seja, facilitava que ele aplicasse um método na empresa. Isso para mim foi transformador, porque afinal de contas eu não tinha muita experiência e ter a oportunidade de participar de um processo e atuar desta forma iria me dar muita bagagem, e era o que eu estava procurando naquela época. Foi quando eu fiz essa seleção, essa entidade na época era o Sebrae, lá da cidade, e fui aprovada e abri a minha primeira empresa de consultoria e treinamento, que é o Instituto Desenvolva, que eu tenho até hoje, já passados aí 14 anos, né? Porque afinal de contas isso aconteceu em 2006. Lá para o Sebrae, neste programa Empreender, eu atuei como facilitadora e tive a grata experiência de formar 5 núcleos setoriais. 5, né? Não 10, 5 núcleos setoriais. Esses núcleos eram grupos de empresa dos mais diversos segmentos, como fábricas de cuis e bombas, profissionais da beleza, empresas do metal mecânico, empresas de agronegócios. E nessa organização aí das empresas, eu cheguei a atuar com 100 empreendedores. Nesse período, o aprendizado que eu tive, num período curto de formação do método em uma semana e 2 anos de atuação com esse grupo de 100 empreendedores, me deu uma bagagem muito interessante para entender como que o processo de consultoria podia ajudar muitas pessoas, podia ajudar muitas empresas. Mas então tinha uma coisa, né? Eu realmente entendi que a experiência era algo valioso na vida de uma pessoa. E eu ainda tinha aquele quesinho de que eu precisava estudar, que tinha que ter diploma. Então eu entendia que a experiência era importante, mas eu entendia que você também tinha que ter, né, muitos diplomas aí, que isso ia acabar diferenciando. Bom, acreditando nisso, eu fui buscar uma pós-graduação para fazer. Fui lá, fiz uma pós-graduação em gestão, continuei trabalhando aí com esse grupo, finalizando o projeto. Tive um êxito muito bacana que me rendeu até uma plaquinha muito bonita aí do presidente nacional do Sebrae, na época, num destaque que aconteceu com um grupo aí de profissionais da beleza que tiveram êxito em muitos novos clientes, conquistaram o mercado e outros tantos resultados aí nas empresas, né? Mas como eu disse antes, eu sabia que a experiência, lembrando lá da faculdade, ela era muito relevante. E eu já tinha passado por esse processo e experimentado ter um pouco mais de experiência e sentia que isso era muito bacana. Então eu e meu marido decidimos mudar de cidade. Por quê? Porque nós identificamos uma oportunidade de mercado no litoral gaúcho. E aliando a oportunidade com o sonho de morar na praia, nós mudamos lá para Imbé e fundamos uma empresa num segmento de baixa barreira de entrada, mas que tem uma alta curva de aprendizado. Foi uma loja de conveniência. Nesse período de 2008 em diante, nós começamos aí a trabalhar com a loja de conveniência, trabalhamos com uma, depois abrimos outra e mais outra, e chegamos a ter de 2008 a 2013 3 lojas simultâneas funcionando, né? Imagine a carga de trabalho, loja 24 horas com padaria, é muito trabalho, é muito aprendizado, equipe, negócios, gestão, enfim. Chegando nesse período a trabalhar aí mais ou menos em média de 16 horas por dia. Afinal de contas, a empresa de consultoria e treinamento continuava funcionando e tinha mais ainda experiência aí com as lojas de conveniência, né? Nesse período, em 2013, eu também
fiquei sabendo que uma faculdade ali próxima de casa, né, de onde nós morávamos, a mais ou menos uns 100 quilômetros, ia abrir uma seleção para o mestrado, né? E então eu disse, olha, eu vou fazer mestrado, porque lembra lá que eu acreditava que precisava ter muitos diplomas? Fui fazer mestrado. Fazendo mestrado, eu fui convidada para dar aula na faculdade local. Isso, fui convidada, né? Venha dar aula, Daniela. Então, trabalhando lá, trabalhando com as lojas, trabalhando com a consultoria e treinamento e ainda tendo aí o convite para atuar como professora na faculdade local. Foi então que a gente decidiu que a nossa missão já tinha sido cumprida com as lojas. Mesmo tendo um faturamento bom, mesmo tendo aí 6 dígitos por loja, nós identificamos que aquela carga de experiência que era tão sonhada de se ter, de se levar conhecimento para outras pessoas, já tinha chegado no nosso pico máximo. Eu aceitei o convite para a faculdade, nós vendemos as lojas aí nesse período, né? E olha só que interessante, lá na faculdade eu fui convidada para coordenar um curso novo, saindo aí do forno, que era o curso de gestão comercial. E eu aceitei esse convite. E depois aí de 2 anos de projeto, né, com eu posso dizer assim, que a minha qualidade de vida ainda não estava como eu esperava. Imagine, a gente tinha deixado as lojas, agora eu estava dando aula, coordenando curso de graduação, fazendo mestrado e ainda participando de um projeto lá da faculdade no mestrado que envolvia o Banco Internacional de Desenvolvimento, de extensão. Então, eu troquei uma coisa por outra. Afinal de contas, se eu trabalhava muito com as lojas, 16 horas mais a consultoria, agora eu trabalhava muito mais. Tinha dias que eu saía às 8 da manhã e chegava à meia-noite em casa. Ou seja, a minha qualidade de vida estava totalmente abalada. E aí ocorreu mais uma mudança na nossa vida. Eu conheci o marketing digital e pensei, né, no primeiro contato, nossa, isso é muito simples. Olha só, eu vou querer aplicar tudo isso daí. Afinal de contas, eu vou fazer muita coisa bacana. E com muita alegria eu fui lá e disse assim, vamos terceirizar. Contratamos uma empresa para fazer o site, uma outra para fazer um infoproduto e adivinha, da alegria se tornou uma boa de uma tristeza, porque afinal de contas serviu só para perder dinheiro. Ou seja, a empresa não entregou o que ela prometeu, a agência não entregou o que ela prometeu e foi uma decepção atrás da outra. Logo eu pensei, bom, vou ter que buscar clientes então do meu jeito. Por quê? Porque eu pedi para sair da faculdade e também da coordenação do curso e também do curso de extensão, porque para mim não fazia mais sentido. Ou seja, não dava mais aquela situação, né? Com um filho pequeno, muito complicado, e eu estava então literalmente com a empresa de consultoria e treinamento, que é a grande razão de eu ter vivido tudo isso nesse período. Acumular mais experiências e ajudar muitas outras pessoas. E foi assim, do jeito tradicional, de cara dura, ligando um por um de vários estados do Brasil para os gestores de projetos do próprio Sebrae, onde eu já tinha muito conhecimento de gestão, de articulação e de políticas públicas agora também por causa do mestrado que eu já tinha concluído, que de 2013 até 2018, eu literalmente passei por 7 estados brasileiros. 7 estados brasileiros. Ou seja, né, eu levei conhecimento, multipliquei, ensinei muitas pessoas, principalmente dentro aí do planejamento e das políticas públicas. Agora imagina, né? Se antes já era um pouco complicado, agora eu então troquei novamente a situação e não estar muito em casa por estar de aeroporto em aeroporto. Então eu tinha mais tempo, mas logicamente eu não estava mais nem sequer no próprio estado. E nesse meio tempo, o meu marido me propôs uma coisa que eu amei muito, que foi: vamos mudar para o Espírito Santo. Lá nós temos uma qualidade de vida melhor e nós com filho pequeno, no sul ficava muito doente porque era muito frio
nós acabamos mudando então em 2016 para o Espírito Santo. Gente, foi aí que aconteceu uma coisa muito mágica na minha vida, né? O que foi? O meu marido, ele comprou para mim uma passagem e um ingresso para um evento de marketing digital lá em São Paulo. Eu não sabia muito bem o que era, já tinha aquela lembrança, né, de ter perdido aquele dinheiro com aquelas 2 empresas contratadas, e eu acabei indo, né? Eu disse, tá, já que você comprou, então eu vou. Agora, quando eu cheguei lá e vi aquela multidão de pessoas e tive contato com todo aquele conhecimento, pum, a minha mente simplesmente abriu. Eu entendi como que eu poderia dominar o meu trabalho com a internet sem depender de agência nenhuma. E como que eu podia fazer isso e efetivamente ter mais qualidade de vida, efetivamente ficar mais perto da minha família. E eu entendi que não era por incompetência ou incapacidade que eu não tinha conseguido da outra vez, mas sim porque eu tentei terceirizar algo que eu tinha que dominar, que eu tinha que aprender e eu tinha que fazer. Eu precisava dominar o meu marketing, dominar os meus processos sem terceirizar. E foi então que eu mergulhei em todo o ensinamento, no curso, em YouTube, tutorial, material, PDF e peguei com as mãos próprias para fazer. Não foi nada fácil. Dominar todas essas ferramentas, dominar todos esses processos, coisas que eu nunca tinha feito, foi bem complexo. E eu vou dizer para vocês, depois que eu comecei a dominar tudo isso, nossa, eu comecei a colher resultado do meu trabalho e eu percebi que eu estava perdendo tempo, energia e dinheiro e que tudo que eu tinha perdido eu podia ter evitado. Lógico, se eu soubesse o que eu sabia naquela hora, não é? Foi então que eu peguei toda essa minha experiência, essa expertise que eu tinha e eu dividi com outras pessoas. Por quê? Porque eu entendi que compartilhando com outras pessoas que também não sabiam disso, eu podia levar a minha mensagem e transformar tudo isso numa missão de vida. Afinal de contas, quantas pessoas passam por isso como eu passei, sem ter hora para a família, sem ter hora para si mesmas, trabalhando e acreditando que tem que acumular 1000 diplomas para poder ser alguém na vida? Foi aí que então eu criei uma metodologia simples, arregacei as minhas mangas e, dominando o meu marketing, eu comecei a colocar em prática todo esse conhecimento. E eu tô aqui, né, depois de 14 anos aí de mercado, compartilhando com vocês como que foi que eu descobri a internet na minha vida. E como que foi que eu descobri que eu podia fazer tudo isso, deixando de ter dependência de um cliente, passando a ter aí todo um mercado à minha disposição e acumulando um faturamento mensal recorrente aí, ó, de 5 dígitos. É interessante, não é? É muito bom, porque simplesmente é libertador. Desde então, eu consigo levar o método de trabalho que eu criei para vários lugares do Brasil, para vários empreendedores, e adivinha, tendo a minha família perto, estando com meu filho do lado, fazendo o que eu gosto de forma simples, ajudando outras pessoas que precisam. E eu vou dizer para vocês, não foi diploma, não foi sequer pós-graduação ou mestrado, ou ainda aquela experiência que eu tive como docente ou como coordenadora, nada disso preencheu a minha vida, nada disso me trouxe felicidade. Agora, isso tudo me afastava, me deixava cada vez mais longe. E, na verdade, não era uma verdade. E não era uma verdade porque eu sempre tinha ouvido isso na minha vida, que precisava fazer isso e aquilo para ser feliz. E na verdade eu descobri que não precisava. E isso tudo se tornou a minha grande missão de vida, ajudar outros profissionais a como vender mais, a como ter mais resultado, a como se relacionar com o mercado, a como ter mais qualidade de vida usando o marketing digital a seu favor. Agora, talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre mentoria, né?
E eu vou finalizar esse vídeo dando alguns insights sobre isso para que fique mais claro e você possa entender o que é uma mentoria e daqui a um pouco você até já tem alguém que é o seu grande mentor e você não sabe. Pois é. Algum dia já assistiu o desenho do He-Man? Pois o He-Man, ele tinha um grande mentor, né? Alguém que auxiliava ele nas grandes tomadas de decisão, nos caminhos que podia percorrer ou não percorrer. O He-Man, ele já tinha alguém que orientava ele e essa pessoa era um mentor. Agora, né, talvez você tenha ouvido falar daqueles grupos de pessoas que se reúnem, uma ajuda a outra e sempre tem alguém que coordena, que é o grande mentor, que tem mais experiência que as outras pessoas. Isso também é uma forma de mentoria. A minha maior mentora até aqui foi a minha avó Emma, né? Com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, foi sempre quem me orientou, sempre quem me apoiou nas minhas decisões, na minha trajetória de vida, nos momentos fáceis, naqueles também difíceis, né? Eu tenho muita gratidão por ela. Agora, que eu dividi contigo toda essa minha história, que tal tu dividir comigo a sua? Escreve aqui embaixo como que você se vê daqui uns anos e quem é o seu mentor, se é que você tem alguém que seja seu mentor hoje e se essa história fez sentido para você, curta, compartilhe também e eu te desejo muito sucesso e um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!